Todos aí no Brasil, boa tarde, presidente. Nós estamos na África do Sul, Joanesburgo, cidade maior aqui da África do Sul, minha capital, capital Pretória, que é o primeiro dia do BRICS, uma reunião super importante. Eu agradeço aí a participação de vocês, estamos um pouquinho atrasados hoje, mas todas as rádios que estão aí participando com o programa também, eu dou um abraço para Itaberaba, a Rádio Urbis, que é uma das que também estão sempre aqui transmitindo o nosso programa, conversa com o presidente. Presidente, antes da gente falar de BRICS, né, porque obviamente começa hoje à tarde o BRICS, eu queria falar um pouquinho de África, né? O senhor já viu muitas vezes a África, é uma coisa muito original dos seus outros dois mandatos e que o senhor está retomando agora. Já teve muito brevemente em Cabo Verde e essa viagem começa aqui na África do Sul, depois tem Angola, São Tomé. Qual é a tua relação com a África? Por que o senhor achou, desde lá de trás, muito importante fazer essas viagens para cá? Bem, eu vou falar boa tarde para o Shoa, aqui na África, e vou falar bom dia para o povo brasileiro que está nos assistindo. Olha, o Shoa, eu penso que a minha relação com a África, ela tem um pouco de sentimental, ela tem um pouco de reconhecimento histórico, ela tem um pouco de solidariedade, ou seja, eu acho que o continente africano é um continente que vai se tornando o continente do futuro, porque possivelmente daqui a algum tempo, lá para 2050, a África do Sul, ou melhor, o continente africano vai ser o continente mais novo, mas o mais habitado do planeta, vai ter muita gente. Acho que aqui a economia vai começando a crescer, aqui tem tudo por fazer. Aqui precisa de rua, de estrada, de água, de energia elétrica, de tudo precisa aqui. Então é importante saber que o mundo e os empresários em algum momento vão se voltar para cá. Quando teve a crise de 2008, 2009, no primeiro encontro do G20, eu propus, foi um encontro na Inglaterra, o Tony Blair, o primeiro-ministro Gordon Brown é que estava organizando a reunião, e eu propus que o excesso de dinheiro que tinha no mundo pudesse começar a ser transferido para gerar empregos em lugares que precisavam gerar empregos para crescer. No caso, era a África que precisava de muita infraestrutura. Eu volto aqui à África do Sul com muito orgulho. A cidade de Joanesburgo é a quarta vez que eu venho para cá para participar dos BRICS com muita vontade, com muita crença de que as coisas vão melhorar. Os BRICS começam a se colocar como uma coisa muito importante do planeta. As pessoas começam a perceber que os BRICS não é pouca coisa, não. Ou seja, a junção de África do Sul, Brasil, Índia e China são metade da população mundial. São, sabe, economias grandes que estão crescendo, que podem crescer muito mais, e que querem criar instituições democráticas, inclusive o NB, que é o novo banco dos BRICS. A gente quer criar um banco para sair, agir diferente do que agem os bancos hoje criados, sabe, depois de 1945. Então, eu estou otimista, acho que daqui vai sair grandes decisões, boas decisões, não decisões para serem implantadas amanhã, mas decisões para serem cumpridas ao longo do próximo período. O ano que vem é a Rússia que vai presidir os BRICS, em 2025 é o Brasil que vai presidir os BRICS, a reunião será lá no Brasil, então, e eu espero que a gente coloque a luta contra a desigualdade como tema principal. Quando for para o Brasil, o tema principal é a gente acabar com a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade no salário, ou seja, é tudo desigual num mundo em que poucos têm muitos e muitos não têm nada. Então, eu acho que eu vou provocar essa discussão, vou tentar fazer com que essa discussão seja um tema do próximo BRICS, do próximo G20, para que a gente coloque essa questão, sabe, da diferença entre a humanidade na ordem do dia. Não é aceitável que a FAO publique que 735 milhões de pessoas passam fome num país que produz muito alimento. Algo está errado. E o algo errado é falta de recursos para comprar. O algo errado é que a distribuição de riqueza é mal feita no mundo. Apenas meia dúzia tem tudo e os milhões e bilhões não tem nada. Então, eu estou muito feliz, queria dizer ao povo brasileiro
que eu agradeço o voto que vocês me deram, porque me deu essa oportunidade de voltar a participar dos BRICS, voltar a participar de outros fóruns internacionais, para a gente colocar o Brasil na ordem do dia e mostrar para o mundo o que o Brasil está fazendo e o que o Brasil quer fazer. E o tema desigualdade, de certa maneira, eu acho que o continente que a gente precisa, de certa maneira, reconhecer onde isso é pior é na África. Não que a gente na América Latina não tenha esse problema, temos muito. Mas a África realmente é uma terrível, né? Pelo que sofreram em termos desses séculos, né, com a escravidão, e pelo depois a continuação da economia, a maneira como os países ricos lidaram, vinham para a África para tirar coisas da África, muito mais do que ajudar, né? Poxa, é só importante a gente saber que a maioria dos países da África foram colonizados e que a grande maioria também conseguiu a sua independência a partir dos anos 60. Portanto, é uma coisa muito nova, muito nova. O que é mais grave é que muitos países eram autossuficientes na produção de alimento. Depois da colonização, eles ficaram dependentes do colonizador e hoje muitos países recebem alimento dos países que foram os colonizadores. Então, eles estão numa situação pior do que antes da colonização, do ponto de vista da comida. Eu tenho conversado com presidentes e eles falam o seguinte: olha, nós temos uma carência muito grande porque todos os países estão muito endividados e é muito engraçado que eles, estão endividados, é uma dívida de quase 800 bilhões de dólares de todo o continente africano e por conta de estar endividado eles não podem tomar dinheiro emprestado para fazer as coisas que eles precisam. Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer em algum momento, em alguma instância, de que é preciso a gente dar um paradeiro nessa dívida e transformar essa dívida numa coisa de investimento para os países poder sair dessa encalacrada. Eu estou devendo, eu não posso pagar, vou pagar esse dinheiro, ao invés de pagar, eu vou investir em alguma coisa que me gere possibilidade de te pagar no futuro. É uma coisa normal, que é preciso que o mundo rico compreenda a necessidade da gente garantir aos países mais pobres de ter a oportunidade que ainda não tiveram. Presidente, como é que você vê? A gente, quando olha o BRICS, né, pela ordem das letras, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entrou 2 anos depois da criação. Teoricamente, são economias muito diferentes, países com culturas muito diferentes. Tem um lado que talvez você possa enxergar como mais difícil de decidir, mais difícil de ter consenso. Por outro lado, você pode pensar pelo lado positivo que somos mais complementares. Como é que você vê essa discussão de conseguir um acordo quando tem situações muito diferentes, por exemplo, de um país para outro? Olha, mas a coisa mais importante é você aprender a conviver com as divergências. Ou seja, cada país tem a sua particularidade, cada país tem seu interesse soberano, cada país tem as suas coisas que ele não pode abrir mão. Mas o que é importante é a gente tentar convergir para aquilo que todo mundo concorda. Eu vou te dar um exemplo muito, muito forte disso. Por exemplo, o Brasil reivindica que vários países possam entrar no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes. Daí é engraçado que o BRICS tem 4 países e só um é membro do Conselho Permanente, que é a China. E a Rússia. Então, cabe e a Rússia, é verdade. Então, é preciso que a gente convença a Rússia e a China que Brasil, África do Sul e os BRICS e a Índia possam entrar, no Conselho de Segurança. Esse é um debate que nós vamos discutir, inclusive, para a gente possibilitar a entrada de novos países, a gente tem que limitar uma certa coisa que todo mundo concorde, porque senão, se não tiver um grau de compromisso dos países que entram no BRICS, vira uma torre de Babel. Então, a gente está construindo isso. Eu penso que desse encontro aqui deve sair uma coisa muito importante sobre a entrada de novos países. Eu sou favorável à entrada de vários países e a gente vai se tornar forte. A gente quer criar um banco muito forte, que seja maior do que o FMI, mas que tenha outro critério de emprestar dinheiro para os países, não de sufocar, mas de emprestar na perspectiva de que o país vai criar condições de investir o dinheiro, se desenvolver e pagar, sem que o pagamento atrofie, as finanças do partido. Você está lembrado no Brasil, quando todo ano chegava um casal, um homem e uma mulher, representando o FMI no aeroporto do Rio de Janeiro, eles vinham fazendo o que no Brasil? Iam visitar as contas do Brasil para saber se o Brasil estava fazendo as contas corretas. Não tinha maior vergonha para um país do que receber 2 representantes do FMI para ir ver se as contas estavam certas.
sabe? Eu ficava até com pena do Malan, que ele era o ministro da Fazenda. Agora não. Agora eu acabei com isso porque, sabe, nós temos que aprender a tomar conta das nossas contas. Nós pagamos o FMI, emprestamos 15 bilhões de dólares para eles e hoje nós não devemos nada ao FMI e nem queremos dever. O que nós queremos é ter reservas cada vez mais fortes para que a gente seja dono do nosso nariz em qualquer discussão que a gente faça. Então, essa reunião dos BRICS, esses 4 países, tem muita importância no mundo. Nós somos mais de 1/3 já do PIB mundial, mais de 1/3. Nós somos quase que 1/3 de todo o comércio internacional. Então, nós podemos fazer com que mude os costumes e os hábitos políticos que até agora prevaleceram na conjuntura internacional. Por isso que é importante o Brasil estar de volta, para dizer o que pensa, o que quer, como quer, e tentar convencer os seus aliados das coisas que nós achamos que é importante. O G7 representa uma fatia muito particular, né? O mundo rico está ali. O BRICS, de certa maneira, até pela quantidade de pessoas, estão falando de quase metade da população, 40 e tantos por cento da população, é muito mais plural em relação à representatividade de gente, né? Seria um contraponto? O BRICS hoje está se encaminhando para ser um contraponto realmente ao G7? Não, eu acho que a gente não quer ser contraponto ao G7, a gente não quer ser contraponto ao G20, a gente não quer ser contraponto aos Estados Unidos, a gente quer se organizar. A gente quer criar uma coisa que nunca teve, uma coisa que nunca existiu. O Sul Global. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta, como se nós não existíssemos. Nós sempre fomos tratados como se fosse de segunda categoria. E, de repente, a gente está percebendo que a gente pode se transformar em países importantes. E todos esses países são importantes. Se você falar da questão climática, quem é que tem força hoje para negociar? É o Sul Global. São os países da parte de baixo do globo terrestre. Se você falar de materiais, sabe, de minérios, você vai perceber que é o Sul Global que tem. Se você quiser falar de possibilidade de desenvolvimento, de possibilidade de crescimento, é o Sul Global. Então, nós estamos apenas dizendo, nós existimos, nós estamos nos organizando e nós queremos sentar numa mesa de negociação em igualdade de condições com a União Europeia, com os Estados Unidos e com qualquer outro país. O que a gente quer é criar novos mecanismos em que torne o mundo mais igual do ponto de vista das decisões políticas. Sabe, por exemplo, eu vou repetir a questão do Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes. Por que o Brasil não pode entrar? Por que a Índia não pode entrar? Por que a África do Sul não pode entrar? Por que não pode entrar a Alemanha? Por que não pode entrar a Índia? Que são países, sabe? Quem é que disse que são os mesmos países que foram colocados lá em 1945? Continue lá. O mundo mudou, a política mudou e nós queremos essa mudança. Os BRICS significa isso. Os BRICS não significa tirar nada de ninguém. Significa uma organização de um polo muito forte que congrega muita gente. Você imagina se entrar em Indonésia, mais 200 bilhões de habitantes, ou seja, nós vamos ter mais de metade da população participando dessa organização. E isso é importante porque vai permitir que a gente tenha um certo equilíbrio nas discussões em que hoje as guerras são decididas sem ninguém participar, ninguém discute. Sabe, não é só a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é a guerra, sabe, dos Estados Unidos contra o Iraque, foi a guerra da França e da Inglaterra contra a Líbia, foi as coisas contra o Líbano, ou seja, nós, então, o que nós precisamos? Nós precisamos criar um mundo mais justo, mais, sabe, mais democrático, mais solidário, pensando que a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse instante é acabar com a fome no planeta Terra, é acabar com a desigualdade, é permitir que todo mundo viva dignamente e decentemente. Nós temos alimento para isso e temos dinheiro para isso. O que precisa é apenas uma disposição política. Sabe, você não pode continuar no mundo em que 1% mais rico tem mais dinheiro do que 50% da população mundial mais pobre. Agora não podemos continuar assim.
Assim você não tem equilíbrio, você fala em democracia, mas está vendo uma pessoa morrer de fome na tua frente, está vendo uma pessoa morrer por falta de tratamento médico, por falta de um remédio. Que mundo que é esse? Você viu na questão da vacina. Na questão da vacina, quem tinha dinheiro comprou a vacina. Quem não tinha dinheiro ficou assistindo a Covid matar os seus entes queridos. Então, eu acho que os BRICS têm essa simbologia. Não é a simbologia da rivalidade, mas é a simbologia de criar um organismo novo, forte, que tenha muita gente, que tenha muitos recursos para a gente tentar melhorar a relação do mundo. Por isso que o Sul Global é importante. O senhor acredita muito na democracia e está exercendo isso ao querendo ampliar no Conselho de Segurança e ampliar também o BRICS. Mas a gente pode pensar também que existe uma certa lógica do clubinho. Quem está dentro não quer que outros entrem porque você dilui o seu poder. Isso vale para o Conselho de Segurança, os 5 lá, se abrirem, realmente vão perder o direito de veto, enfim, com essa importância que hoje eles têm. E no BRICS você poderia dizer a mesma coisa. O senhor acha, ou sente, claro que vai começar o BRICS hoje à tarde, gente, então a coisa ainda vai ter as negociações, mas o senhor sente que a sua posição, ela no BRICS, vamos falar só do BRICS pelo menos no começo, ela tem uma grande chance de passar, de ampliar o BRICS? Eu acho que os BRICS têm possibilidade de ampliação. Eu sei que a China quer, eu sei que a Índia quer, eu sei que a África do Sul quer, eu sei que a Rússia quer, e nós queremos. Então, se todo mundo quer, não é difícil entrar. Obviamente que você tem que estabelecer determinados procedimentos para que as pessoas entrem, para que a gente possa amanhã não descobrir que a gente colocou alguém que era contra os BRICS. Por que tem que estabelecer algumas normas para que as pessoas entrem nos BRICS? Mas o BRICS não pode ser um clube fechado. Sabe, o G7 é um clube fechado. O G7, mesmo quando o Brasil chegou à 6ª economia do mundo, a gente era convidado como convidado e não como participante. O G7 é o clube dos ricos, em que a Rússia entrava por causa das armas nucleares que ele tinha. Não era pelo dinheiro. Então, nós não queremos isso. Nós queremos criar, sabe, uma instituição multilateral, sabe, que, graças a Deus, tem o nome do BRICS, foi um economista que deu esse nome, e que nós adotamos, e que a gente possa ter algo diferente. Sabe, afinal de contas, nós temos quase, 100 anos de funcionamento das instituições multilaterais que nós temos. Algumas funcionaram, hoje não funciona mais. Hoje a ONU tem pouca representatividade, ela não consegue cumprir quase que nenhuma tarefa. Hoje o Conselho de Segurança não decide mais nada porque tem o direito de veto e os membros do Conselho de Segurança fazem o que querem. E nós precisamos utilizar a ONU para tentar encontrar paz no mundo. A ONU precisa ser muito forte, até porque, eu vou dizer uma coisa para o brasileiro, o Shoa, se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Porque se a gente fizer uma COP, nós vamos fazer uma reunião nos Emirados Árabes, vamos supor que lá a gente toma uma decisão com relação aos países que têm florestas, que é a República Democrática do Congo, a República do Congo, a Indonésia e os 8 países da América do Sul. Se a gente que tem muita floresta tomar uma decisão, essa decisão só será cumprida se ela for aprovada nos estados, dentro do Estado Nacional, no Congresso dentro do Estado Nacional. Se não for aprovada, a gente não consegue colocar em prática. Então é preciso ter uma governança mundial que, em determinadas circunstâncias, em determinados casos, decida e que a gente seja obrigado a cumprir. Por exemplo, o Acordo de Paris, ninguém cumpre. Por exemplo, o Protocolo de Quioto, ninguém cumpre. Então vamos estabelecer regras para que sejam verdadeiras nossas reuniões. Senão o povo vai desacreditando e aí a gente começa a ver a democracia correr risco. Você começa a ver voltar, o fascismo. Você começa a ver tendência de nazistas. Fiquei sabendo que esse dia na Alemanha prenderam um grupo de jovens que estavam revigorando, fazendo manifestações nazistas. Nós não podemos permitir que isso continue. Se nós que somos democratas, se nós acreditamos na democracia como o melhor modelo de governança, nós precisamos garantir que a gente tenha instituições fortes para garantir, inclusive, essa democracia. Presidente, às vezes a gente fica pensando que, para uma pessoa mais humilde, no interior do Brasil, numa periferia,
BRICS pode parecer uma coisa um pouco distante, né? O G20, o G7 pode parecer uma coisa distante. Como é que a gente explica para essas pessoas como isso ajuda a nossa economia, como ajuda em termos de investimento, a trazer emprego, não só a paz, não só o meio ambiente, mas assim, o que realmente melhora a vida da gente como um todo? Eu vou começar a dar um exemplo aqui financeiro. Em 2009, a relação do Brasil com os países do BRICS era apenas 48 bilhões de dólares. Em 2022, a relação do Brasil com os países do BRICS foi para 178 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento de 370%. Quase 4 vezes mais. Tá? Essa é uma demonstração de como é que as coisas funcionam. Sabe? Por isso é que quanto melhor for a relação de um país com outro país, mais chance a gente tem de fazer bons acordos. E os bons acordos não é aquele que um ganha e o outro perde. O bom acordo é aquele que os dois ganham. Os dois voltam para casa satisfeitos, dizendo: eu vendi por um preço bom, e o que comprou diz: eu comprei por um preço bom. Esse é o mundo de negócio que nós queremos criar. É por isso que o Brasil briga pela restabilização, pela volta da OMC. A OMC, que em 2008 estava quase pronto para fazer um acordo, parou e nunca mais se reuniu. Nós somos favoráveis que quanto mais instituições multilaterais tiverem, que participem todos os países, melhor. Por exemplo, nós defendemos a questão de uma unidade de referência. Na verdade, é uma moeda que seja a referência de fazer negócio para que você não precise de uma moeda de outro país. Ora, por que eu faço negócio com a China? Eu preciso de ter dólar para fazer negócio com a China. O Brasil e a China têm tamanho suficiente para fazer negócio nas suas moedas ou em outra unidade, sabe, de conta que a gente possa fazer. A gente, sem desvalorizar a moeda da gente e sem negar, ela continua existindo, mas a gente cria uma moeda de comércio exterior. Isso funcionaria como assim? A gente reconhece o peso de cada moeda e quanto ela representa em relação ao do outro. Isso, depois dos bancos centrais fariam os ajustes necessários. O que é importante é que a gente não pode depender de um único país que tem o dólar, de um único país que bota a maquininha para rodar dólar, e nós somos obrigados a ficar vivendo da flutuação dessa moeda. Não é correto. Antigamente, dentro do dólar, era o ouro. Ninguém discutiu que o ouro ia deixar de ser a moeda referência. Ninguém discutiu. Simplesmente tiraram. Tiraram. Então, o que nós queremos é o seguinte: tem país como a Argentina que não pode comprar dólar agora. Está numa situação muito difícil, porque não tem dólar. Olha, para vender para o Brasil não deveria precisar de dólar. Sabe, vamos trocar nossas moedas e os bancos centrais fazem os acertos no final do mês. Sabe, o Brasil e China, o Brasil e Índia. Então, é isso que nós precisamos discutir. Essas são as novidades que nós precisamos discutir. E quando você propõe coisa nova, as pessoas têm medo, as pessoas se assustam, as pessoas não querem. Colocar uma moeda, sabe, de negócio entre o Brasil e outros países, não é negar o dólar. O dólar vai continuar com o valor que ele tem, sendo uma moeda importante, tal. Mas nós não precisamos, se não tiver dinheiro para comprar dólar, comprar dólar, negocie na nossa moeda. Agora mesmo, a Argentina, na situação, o Haddad estava conversando com a Argentina e é possível a gente ajudar a Argentina tendo como moeda o yuan. Sabe, aqui da China, sabe, fazer uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais serena, mais madura, menos pragmática, como é as regras estabelecidas hoje, que só favorece o sistema financeiro. Só favorece. Eu fico, às vezes, irritado, Shoa, porque quando houve a crise em 2008 nos países ricos, o FMI não se manifestou. Até parecia que o FMI não existia. Agora, quando tem uma crise em qualquer país pequeno, seja da África ou da América Latina, o FMI resolve dar palpite, resolve falar, resolve meter o bico. Sabe, quando, na verdade, ele deveria ajudar. Deveria ajudar, mas não ajuda. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse um cabresto. O país fica preso àquilo e não consegue sair. E a gente pode ver isso, a situação da Argentina. Como é que está difícil por causa do empréstimo que foi feito por interesses políticos do FMI. Os 44 bilhões emprestados ao Macri na época das eleições. Há quem diga na Argentina que esse dinheiro foi emprestado por conta das eleições para que o Macri pudesse ganhar as eleições. Ele não ganhou, o Alberto Fernandes ganhou e o Alberto ficou com a dívida e que agora tem que pagar. E nós sabemos da situação da Argentina. Teve uma seca muito forte, perderam 25% da sua agricultura
E eu, por exemplo, defendo que os nossos irmãos da Argentina possam participar dos BRICS. Eu defendo isso, vamos ver na reunião como é que fica, mas eu defendo, se vai ser agora, se vai ser daqui ao mês, 2 meses, tudo. Mas eu defendo que é muito importante a Argentina estar nos BRICS, e até porque tem uma coisa muito importante, o Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Nós temos que compartilhar as coisas que nós fazemos com a Argentina. Com nossos empregos, né? É isso que eu quero. Eu quero que a Argentina tenha poder de compra para comprar mais e tenha coisa para vender mais. Sabe? Eu quero a Argentina bem, eu quero a Bolívia bem, eu quero o Uruguai bem, eu quero o Paraguai bem, eu quero o Equador bem, eu quero todos os países bem, porque isso vai garantir paz no planeta Terra. Quer dizer, a gente fala tanto hoje em dia, né? A gente está com o celular aqui, estamos falando ao vivo para o Brasil, tanto em modernidade, né? Tanta coisa mudou. E, no entanto, tudo isso que você está descrevendo, de certa maneira, são instituições de quase 80 anos, né? O de pós-guerra, né? O Conselho de Segurança, a ONU, o Bretton Woods, que decidiu, o FMI, Banco Mundial. É tudo muito antigo e precisa dar uma refrescada, precisa dar uma mudada muito grande, porque é esquisito que se mude tanto quando se fala em tecnologia e não se muda nada enquanto se fala em política. Pois é, para o mundo do trabalho as coisas ficam sempre pior. Eu agora estou com muita fé de que a gente possa ter um novo ciclo de crescimento, inclusive o Brasil voltar a ter uma política industrial mais arrojada. O Brasil já teve 30% do seu PIB da indústria. Hoje é apenas 11%. Tá? E isso eu falo não negando o peso da agricultura, porque também na agricultura tem muita tecnologia. Eu falo porque o Brasil precisa voltar a exportar valor agregado. E você tem que aproveitar esse momento histórico em que o mundo quer se livrar, sabe, da poluição, e a questão climática ganha um peso importante. E nesse aspecto o Brasil é imbatível. O Brasil é imbatível no biodiesel, o Brasil é imbatível no etanol, o Brasil vai ser imbatível no hidrogênio verde, o Brasil é imbatível em eólica, o Brasil é imbatível em solar. Ou seja, nós temos um jeito de fazer uma indústria verde nesse país. Quem quiser comprar aço, quem quiser comprar qualquer coisa, vai comprar produzido por, sabe, energia limpa, sabe, que não joga gás carbônico no mundo, que não polui o mundo. Esse é o grande trunfo do Brasil que a gente tem que explorar muito. Eu lembro quando surgiu a vaca louca na Inglaterra, a resposta do Brasil era falar: o nosso boi é verde, a nossa carne é verde, esse boi não come ração, come carne, come grama. Então, essa é uma coisa vantajosa, que o mundo está percebendo isso. Quem é que tem que pagar um pouco? Quem tem que pagar um pouco mais, e isso aqui também não é nenhuma revanche, não é nenhuma coisa ofensiva contra ninguém, é que os países industrializados, há 200 anos atrás, que já ganharam muito dinheiro e que foram responsáveis pela derrubada de quase todas as florestas que existiam, eles terão que pagar um pouco do passado. Eles terão que pagar um pouco. Sabe? Isso é razoável. Por quê? Porque quando a gente fala da questão climática, eu não posso olhar o mundo e ver só as copas das árvores lá na Amazônia. Eu tenho que ver que lá embaixo tem milhões de homens, mulheres e crianças que querem comer, que querem trabalhar, que querem ter acesso a bens materiais que todo mundo tem. Então, nós, quando falamos na questão climática, nós temos que pensar também no povo. No Brasil são quase 28 milhões, na Amazônia toda são 50 milhões. Então, essa gente precisa ser tratada, precisa ter emprego, precisa comer, precisa tomar café de manhã, jantar, ter escola. Então, eu acho que o mundo desenvolvido tem que ajudar a fazer isso sem nenhum castigo, apenas numa atitude de falar: eu vou pagar o pedágio de uma coisa que eu já fiquei rica por conta de desmatar tudo da minha terra, de fazer a Revolução Industrial. Então eu vou pagar a minha parte e pagar para que a gente possa construir esse mundo que todo quer. Porque todo mundo quer um mundo de paz. Todo mundo quer um mundo que todo mundo tem o direito de tomar café, almoçar, jantar de manhã. Todo mundo quer um mundo que todo tem escola de qualidade. Todo mundo quer um mundo que as pessoas possam viver felizes, ter acesso à cultura, ao lazer, que as pessoas façam o que quiser, respeitando o direito dos outros. Esse mundo é que nós queremos construir. E quando a gente discute o Brasil e os BRICS, a gente está discutindo um outro mundo é possível.
Nós estamos sendo testados. Vamos ver se nós temos competência de dar sinais de que esse outro mundo vai existir de verdade. Não queremos briga com ninguém. O que nós queremos é uma integração intercontinental que possa garantir que todos os países sejam tratados em igualdade de condições. Se isso é possível, então outro mundo é possível. E outro mundo é possível porque o planeta Terra garante, por causa da tecnologia, da evolução da genética, sabe, condições tranquilas de produzir alimento para todo mundo e todo mundo viver bem, sabe? Sobretudo o povo dos países mais pobres. É só isso que a gente quer nessa reunião dos BRICS. Dizer para todo mundo, nós existimos, queremos ser tratados de igualdade de condições e vamos criar novos instrumentos, sabe, multilaterais para fazer política social, política solidária, política financeira. A gente pode e vamos tentar fazer. Só tenho certeza, vocês verão que nesses próximos anos muita coisa vai mudar no mundo. Pode ter certeza, vai. Sonhe grande, porque quem sonha grande consegue realizar. Quem sonha pequeno, quando acordar, o sonho desapareceu, nem lembra o que sonhou. Presidente, estamos acabando o programa. Daqui a pouquinho vai começar o BRICS mesmo. E esse argumento moral que o senhor está falando é muito bom estar sendo falado daqui, você está dizendo aqui, da África do Sul. Porque aqui na África do Sul serão duas das grandes figuras morais da história da humanidade. O Mahatma Gandhi, o indiano, que morou aqui 21 anos. Depois ele foi para a Índia e criou e participou ali, foi o líder da independência da Índia em relação ao Império Britânico. E, claro, o Nelson Mandela, que aí o senhor conheceu, que também foi uma figura que também transformou o regime racista do apartheid nessa democracia que a gente vive hoje na África do Sul. São duas figuras inspiradoras. Eu queria que o senhor falasse uma palavrinha do que foi o Mandela um pouquinho. Olha, para o senhor. O show, primeiro é importante lembrar o seguinte, a África tem 54 países e cada um desses países tem grandes heróis. Aqui nesse continente houve muita luta, houve muita barbárie contra os negros, mas houve muita conquista dos negros que terminou nos anos 60 conseguindo a sua independência. Então tem muitos heróis aqui. Agora, obviamente, que a história do Gandhi começa exatamente aqui na África do Sul, e a África do Sul que conseguiu ter o Mandela, que é o exemplo mais próximo da minha geração, porque o Mandela, eu tive o prazer de conhecê-lo antes e depois, sabe, dele ser governo, e o Mandela era uma figura que era o resultado de uma luta mundial, porque o mundo inteiro começou a se colocar contra o apartheid e, de repente, a figura que aparecia era aquela figura do Mandela que parecia um homem de 8 metros de altura, sabe, de tanta competência, de tanta generosidade, sabe, e de fala tão suave quando ele falava com o seu povo. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Mandela em Cuba, tive a oportunidade de visitar o Mandela quando ele era presidente, tive a oportunidade de conhecer ele sem ser presidente, tive a oportunidade de encontrar o Mandela em Moçambique, sabe? E toda vez que eu encontrava o Mandela, eu via nele a figura política mais forte que eu conheci, sabe? Um homem que passou 27 anos preso, que sai da cadeia sem ódio, que sai da cadeia para coordenar o seu povo sem nenhum ódio, que coloca vários brancos no seu governo, cada ministro negro tinha um subministro branco, sabe? Para mostrar eu vim para construir a paz, e conseguiu construir. Bom, e a história do Gandhi também. O Gandhi foi o primeiro livro que eu fiz, o primeiro livro que eu li na minha vida, sabe? Foi o do Gandhi. É uma história que causa inveja a todo ser humano, ou seja, se dedicar à independência do seu país, a uma luta daquela sem violência, é uma coisa muito forte. Ou seja, o gesto deles, que poderiam ser vistos como covardia por alguns, sabe, mas para mim, pelo menos, o gesto do Mandela, do Mahatma Gandhi, cada gesto dele era um gesto mais revolucionário do que se ele tivesse com arma na mão. Ele provou que a não violência pode derrubar o império.
pode derrotar a Inglaterra como eles derrotaram. Então, esses exemplos, se o ser humano acompanhasse a vida dessas pessoas, eu acho que a gente aprenderia a ser mais justo, ser mais democrático, ser mais calmo e ser mais solidário. Ser mais solidário. É tão fácil ser solidário, é só você estender a sua mão para alguém que precisa de você. É simples assim. E é esse mundo que a gente sonha construir. E eu espero que a gente construa, porque senão esse mundo será destruído. Presidente, muito obrigado. Ótimo BRICS e ótima viagem pela África, tá? A gente volta semana que vem, terça-feira, aí já de Brasília, tá? Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês, por todos aí no interior do Brasil, no YouTube, no Spotify, depois você vai poder ver também na hora que você quiser as melhores partes dessa entrevista com o presidente Lula. Um grande abraço, bom dia para todo o Brasil.